senhores vereadores, boa noite, ilustres visitantes. Hoje, excepcionalmente, antes da sessão ordinária normal, nós teremos o prazer de ouvir e, ao mesmo tempo, fazer a apresentação a todos os vereadores, a todos os visitantes, do novo comandante da Polícia Militar do nosso município. Trata-se do subtenente Carlos Bueno de Lima Júnior, o qual temos a honra de convidá-lo a ocupar a tribuna para nos dirigir a palavra. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradecer ao vice-presidente da Câmara, a FAFIC também, de primeiro momento. Tá ligado? Obrigado. Sim, um pouquinho. De primeiro momento também já havia feito esse convite. Foi depois. Eu tive aqui conversando com o senhor numa visita e expus a minha necessidade de conhecer os vereadores, porque eu estou me apresentando nessa unidade e nessa cidade e não conheço. E fica difícil para você comandar uma cidade sem saber os anseios da população local. E a minha maneira de conhecer e de saber os anseios seria através dos senhores mesmos e das senhoras, né? É a única maneira com que eu possa ter um feedback do que acontece aqui e onde poder atuar para poder resolver os problemas que temos aqui. Então, assim, rapidamente, meu tempo de polícia, é a primeira vez que estou na área administrativa, sempre fui operacional. Assim, rapidamente, eu sempre trabalhei com PTM, Força Tática, que é mais repressivo, e depois são 9 anos no GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia. O GAT é uma equipe que foi, há 30 anos atrás, foi criada em São Paulo, criada para a SWAT de Los Angeles. É uma equipe que só atua com ocorrências de refém, bomba, antibomba e terrorismo. Tá? Desses 9 anos os últimos 9 anos da minha carreira, eu fiquei os últimos 7 anos comandando a equipe de resgate de refém. Então eu tenho aí 78 ocorrências de resgate de refém, nas quais eu atuei no meu assentamento. Então, assim, eu tenho muita experiência na área operacional, tá? Mas eu vou precisar da colaboração de todos para que eu consiga enxergar o problema da cidade no que tange a segurança para poder atender a população, tá? Então, me coloco à disposição, não tive o prazer de conhecê-los, tá? Então, vai estar o GP, para quem quiser nos visitar lá, vai ter um cafezinho meio que, né? Gostoso, bom. Café gostoso mesmo, as instalações a gente vai melhorar lá devagar, mas vai estar à disposição, tá? As portas abertas para qualquer tipo de reclamação, sugestão, porque eu não vou conseguir trabalhar e fazer um serviço para a comunidade se eu não tiver esse feedback, se eu não tiver a colaboração dos senhores e das senhoras com relação ao que acontece, como está acontecendo e o que a gente pode fazer. Aí temos que unir forças nesse sentido. Tá certo? Não vou ocupar mais tempo de vocês, 3 minutinhos, né? Eu ganhei no tempo, tá certo? Foi um prazer, tá? E desculpem ter vindo incomodá-los aí na reuniãozinha, tá? Muito obrigado, nós agradecemos. Apenas eu pediria meio minuto. Me ocorreu agora, nos anos 50, porque eu sou do começo dos anos 40. E nos anos 40 e nos anos 50, do século passado, é evidente, em Águas da Prata tinha 2 policiais. A gente chama soldado, né? E eu me lembro do nome dele até hoje, do nome, não o nome completo. Um chamava Pernambuco e o outro Domitílio. A população toda conhecia, mas o jovem, as crianças tinham medo deles. Quando o policial chegava, as crianças, outra época, outros tempos, né? Mas eles ficaram muitos anos aqui em Águas da Prata. Porque eu lembro deles na fase de criança, fase de adolescência, depois se aposentaram, já se foram hoje. E aproveitando isso, eu quero dizer ao senhor, Tenente Bueno, chamá-lo assim. O senhor seja bem-vindo a Águas da Prata e que sua vinda aqui seja profícua e duradoura. Muito obrigado. Gente,
Também quero dizer que ainda nessa semana, ou no mais tardar semana que vem, essa casa vai enviar à Polícia Militar o nome de todos os senhores vereadores, uma relação com o nome de todos os vereadores. Se quiser também um apelido, porque eu tenho vereadores aqui que conhecido mais por apelido. Eu mesmo, eu próprio. Bom, iniciando os nossos trabalhos, mais uma vez eu reitero aqui os meus cumprimentos aos senhores vereadores e aos visitantes, e quero me dirigir também a todos aqueles que estão pela internet sintonizados no site dessa casa, desejando uma boa noite. E antes de declarar aberto os trabalhos da 15ª sessão, 15ª sessão da 16ª sessão ordinária, 15ª sessão eu quero dar por abertos os trabalhos sob a proteção de Deus. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão e solicito ao nosso vereador e primeiro secretário da mesa diretora que proceda à leitura do material constante do expediente. Bom, boa noite à mesa, boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores visitantes e a todos que nos acompanham. O ofício 420 do Executivo encaminhando o projeto de lei 7815 que dispõe sobre a criação do cargo de controlador interno e da outras providências. Ofício do Executivo, senhor prefeito Samuel da Silva Binatti, encaminhando a esta casa projeto de lei que recebeu o número 78, que dispõe sobre a criação e cargo de controlador interno municipal e da outras providências. Nosso despacho é às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 23215 do Executivo encaminhando o projeto de lei 7615, que altera o artigo 17 da lei 1672 de 2005, para dispor sobre a remuneração dos membros do Conselho Tutelar. Ofício do senhor prefeito municipal, a exemplo do anterior, encaminhando o projeto de lei que altera lei já existente de 2005 relacionada ao Conselho Tutelar. Nosso despacho às comissões competentes para estudos e emitir parecer. Ofício 43615 do Executivo dando resposta ao requerimento 11515 de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre cópias de documentos emitidos aos Conselhos da Saúde, Meio Ambiente, Fundeb, Patrimônio e Assistência Social. Informa que, devido à grande demanda de serviço, não há condições de efetuar levantamento de todos os documentos emitidos nos últimos 4 anos. Mas, caso o vereador deseje algum específico, tentaremos atendê-lo prontamente. Outro ofício do senhor prefeito, respondendo o requerimento de autoria do vereador Fábio Ferraz de Campos, vice-presidente dessa casa, o nosso despacho é à disposição de todos nós, em especial do vereador autor Fábio Ferraz. E após ciente arquivos. Ofício 43715 do Executivo encaminhando o projeto de lei 7915, que dispõe sobre a criação de cargos de técnico em tecnologia da informação e da outras providências. Mais um projeto de lei que chega à casa do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo técnico em tecnologia da informação, com a devida justificativa, nosso despacho às comissões competentes para
Parecer. Ofício 488-15, o Executivo dando resposta ao requerimento 114-15, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre pessoal que trabalha voluntário na Prefeitura Municipal e cópia dos respectivos contratos. Informa que todos os documentos estão à disposição do vereador para verificação em loco. Outro ofício do senhor prefeito, respondendo outro requerimento do vereador Fabinho. O nome completo dele já foi declinado no primeiro, agora nós vamos declinar apenas o primeiro nome ou apelido. E, respondendo ao requerimento, nosso despacho à disposição de todos, ciente e arquivos. Ofício 439-15, do Executivo dando resposta ao requerimento 716-15, da autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre cópia dos ofícios ou comunicação interna da Secretaria de Educação, indicando as necessidades do uso dos recursos do Fundeb, bem nos últimos 6 anos. Informa que, devido à grande demanda de serviços, não há condições de efetuar levantamento de todos os documentos emitidos nos últimos 6 anos. Mas, caso o vereador deseje algum específico, tentaremos atendê-lo prontamente. Senhor secretário, deve haver algum engano quando foi feita a pauta. Esse não está sobre a mesa. Saiu embaralhado? Embora conste aí do notebook, da tela, estou vendo. A gente deixa. Aqui, ó. 439. 439. Aí que tava lendo lá em Esse aí mesmo. Então. Encontrado o outro ofício de outro requerimento do próprio autor, Fábio, à disposição de todos, ciente e arquivos. Ofício 440-15, Executivo dando resposta ao requerimento 117-15, de autoria da vereadora Carolina da Silva, que versa sobre interceder junto ao secretário da Saúde, solicitando determinar ao funcionário que está escalado na pré-consulta que faça também a pós-consulta, instruindo os pacientes, e informa que o encaminhou cópia ao secretário municipal para as providências cabíveis. E caso a vereadora tenha interesse, poderemos agendar uma reunião para discutirmos o assunto. Outro ofício do senhor prefeito, respondendo requerimento de autoria da vereadora Caroline da Silva, vereadora que esteve aqui substituindo o vereador Gaia, que esteve de licença, e ela permaneceu nessa casa por 30 dias e apresentou aqui um bom trabalho, e já está dando aqui fruto do seu trabalho, que é a resposta do senhor prefeito. Esperamos que seja convincente a resposta para a autora do requerimento, ciente de arquivos. Senhor presidente, eu peço para que a secretaria mande cópia para a vereadora hoje suplente. Secretaria da Casa. Ofício 441-15 do Executivo dando resposta ao requerimento 118-15, de autoria da vereadora Carolina Silva, que versa sobre a presente projeto de lei intitulado Prata em Movimento, fazendo campanha incentivando o cadastramento dos músicos da cidade para tocar e cantar em determinado ponto da cidade nas férias, feriados e no último domingo do mês, como forma de incentivo a novos talentos, inserção social e entretenimento, principalmente aos jovens e adolescentes. Informa que encaminhou cópia do mesmo à Secretaria de Turismo e Cultura para as providências necessárias. Este ofício, ele se reporta especificamente ao final da leitura do senhor secretário, que ele encaminhou o requerimento à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para a providência. Nosso despacho, ciente arquivos, e levar ao conhecimento da vereadora Caroline.
Ofício 44215, do Executivo, dando resposta ao requerimento 12315, de autoria da vereadora Carolina Silva, que versa sobre desobstrução das galerias fluviais existentes na proximidade do Hotel Ideal, cruzamento da rua Gabriel Rabelo de Andrade com a Fausto de Camargo, de forma que a área em questão não adianta só desobstruir, mas sim refazer toda a obra desde o Hotel Ideal até as margens do rio, próximo à empresa Água Prata. E esta obra, no momento, não temos condições de executar. Mais um requerimento da vereadora Caroline, respondido pelo senhor prefeito, que fica à disposição de todos, ciente arquivos. Ofício 44315, do Executivo, dando resposta ao requerimento 12415, de autoria da vereadora Carolina Silva, que versa sobre o desenvolvimento de um projeto social para a escolinha do bairro São Judas Tadeu, tendo em vista que o mencionado bairro é concentrado de crianças e adolescentes, distante da sede do município, com poucas opções de lazer e cultura. Informa que encaminhou cópia do mesmo à Secretaria de Promoção e Assistência Social, para que estude a possibilidade de desenvolver algum projeto na escola em referência. Mais um ofício do Executivo, respondendo o requerimento, mais um requerimento da atuante vereadora Carolina da Silva, à disposição de todos, principalmente dela, ciente arquivos. Ofício 44415, do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 3915, do vereador Ângelo Roberto, que versa sobre interceder junto à empresa que construiu o velório do distrito de São Roque da Fartura, a fim de sanar os problemas que lá existem. Informa que encaminhou cópia do mesmo à Divisão de Engenharia para que adote as medidas cabíveis junto à empresa que executou a obra. Outro ofício do Executivo, respondendo ao requerimento de autoria do vereador Ângelo Roberto de Oliveira, nosso despacho à disposição do autor, de todos nós, ciente arquivos. Ofício 44515, do Executivo, dando resposta ao requerimento 4015, do vereador Ângelo Roberto, que versa sobre interceder junto à empresa que instalou os aparelhos da academia ao ar livre, no distrito de São Roque da Fartura, para recolocar esses aparelhos. Informa que encaminhou cópia do mesmo à Divisão de Engenharia para que notifique a empresa responsável pela instalação, visando corrigir os problemas apresentados. Ofício do senhor prefeito, respondendo mais um requerimento do vereador Ângelo, nosso despacho ciente arquivos. Ofício 44615, do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 4115, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre cronograma de varrição de ruas no Jardim Nova Prata, e se houver, favor, enviar cópia do mesmo a esta casa, de forma que solicitou à Secretaria de Obras e Serviços providências necessárias para a constante varrição das ruas no Jardim Nova Prata. Outro ofício do Executivo, respondendo ao requerimento do vereador Fabinho, à disposição de todos, ciente arquivos. Ofício 44715, do Executivo, dando resposta ao requerimento, requerimento verbal 4215, de autoria da vereadora Fabiana Binatti, que versa sobre disponibilizar uma placa que será colocada na buvete do Bosque, com os seguintes dizeres: proibido colocar animais na buvete, e informa que solicitou a divisão de compras a confecção da placa para a posterior colocação no local solicitado. Ofício do senhor prefeito, respondendo o requerimento de autoria da vereadora Fabiana Binatti Vanucci, nosso despacho à disposição da autora e de todos os senhores vereadores, ciente arquivos. Ofício 44915, do Executivo, encaminhando o projeto de lei 7715, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016. É o projeto de lei atendendo às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal 4.320 e a Lei Complementar 101, a famosa Lei
de responsabilidade fiscal chegou à casa dentro do prazo e será, excepcionalmente, nós teremos até dia 31 de dezembro para deliberar sobre a aprovação dessa peça, que é nada mais nada menos que o orçamento, que estima a receita e fixa a despesa do nosso município. Nosso despacho é a Comissão de Finanças, Economia e Finanças e outras comissões que têm interesse no processo. Ofício 45315 do Executivo dando resposta ao requerimento verbal 3915 do vereador Ângelo Roberto, que versa sobre problemas no velório do Distrito São Roque da Fartura. Informa que encaminhou cópia da comunicação interna da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, apresentando maiores esclarecimentos para as providências a serem adotadas. Nessa comunicação interna, emitiu notificação extrajudicial para que a empresa executora possa sanar tais irregularidades elencadas no requerimento. Cópia da comunicação interna está em anexo. Outro requerimento do Executivo, outro ofício do Executivo respondendo ao requerimento de autoria do vereador Ângelo, à disposição de todos, em especial do vereador e ciente arquivos. Ofício 45515 do Executivo dando resposta ao requerimento verbal 4015 do vereador Ângelo Roberto, que versa sobre problemas nos aparelhos da... Já não vi isso aí? Já? O que ele está aí de novo? O que acresce não prejudica. Em todos os casos, fica prejudicado um dos dois. Vamos ver aí com relação ao número do ofício e comunicar ao Executivo. Bom, por fim, vereador, se houve mudança de número do... prontificou regularizar os aparelhos no prazo de 15 dias. A numeração do ofício. É o mesmo. É o mesmo número? Então não fica prejudicado. Mas é bom. Já deve ter resolvido. O importante é que resolveu. Pega melhor. Ofício 46015 do Executivo encaminhando o balancete da receita e despesa referente aos meses de março, abril, maio de 2015. Ofício do senhor prefeito encaminhando o balancete da receita e despesa dos meses março, abril e maio do corrente exercício às comissões para conhecimento e, se for o caso, emitir parecer. Ofício 00215 do Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, MADES, assinado pelo seu presidente Renato Dias Montenegro, dando resposta ao requerimento 11515 de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre cópia de todos os ofícios, deliberações e solicitações enviadas ao Executivo nos últimos 4 anos e cópia de todas as respostas a essas solicitações, de forma que, devido ao grande volume de cópias a serem extraídas e também ao grande volume de trabalho da Secretaria responsável, não será possível envio das mesmas. Caso o vereador deseje algum específico, tentaremos atendê-lo prontamente. Ofício do Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município, assinado pelo seu presidente Renato Dias Montenegro, trazendo ao conhecimento da Casa as providências que acabou de ser lida pelo senhor secretário, à disposição de todos os cientes arquivos. Ofício 03315 do CONDECIM, assinado pelo presidente Luiz Augusto Dezena da Silva, dando resposta ao requerimento 11515 do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre cópia de todos os ofícios, deliberações e solicitações enviadas ao Executivo nos últimos 4 anos, e cópias de todas as respostas a essas solicitações. Informa que, devido ao grande volume de cópias a serem extraídas e também ao grande volume de trabalho da Secretaria responsável, não será possível o envio das mesmas, mas caso o vereador deseje algum específico, tentaremos atendê-lo prontamente. Ofício do presidente do CONDECIM,
cuja sigla, se eu estiver errado, alguém me corrige, por favor, é Conselho de Desenvolvimento do Patrimônio Histórico e mais duas letras aqui, CN, se alguém souber, Cultural e Natural, seria isso, historiador Cássio? À disposição de todos, cientes e arquivos. Projeto de Decreto Legislativo 2715, de autoria do vereador Ismael Líbio de Assis, que dispõe sobre homenagem ao senhor Eduardo Dias, em comemoração ao dia 20/11, o dia da Consciência Negra. Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre vereador Ismael Líbio de Assis, nosso despacho às comissões competentes para parecer. Projeto de Decreto Legislativo 2815, de autoria do vereador Ismael Líbio de Assis, que dispõe sobre homenagem à senhora Maria das Graças Frutuoso Vieira, comemoração dia 20/11, dia da Consciência Negra. Outro projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fuminho, em homenagem à Semana da Consciência Negra, as comissões para aparecer. Projeto de Decreto Legislativo 2915, de autoria da vereadora Fátima Regina, que concede título de cidadão patente a Sr. Reinaldo Francis Mistura. Muito bem. Projeto legislativo de autoria da vereadora Fátima Regina Chiarella, nosso despacho à Comissão de Justiça e Redação e outras que for do interesse para emitir parecer. Projeto de Decreto Legislativo 3015, de autoria da vereadora Fátima Regina, que concede medalha de honra ao mérito ao Dr. Luciano Pires Galete. Projeto de Decreto Legislativo de autoria da vereadora Fafi, que concede medalha de honra ao mérito ao nosso delegado de polícia, Dr. Luciano Pires Galete. As comissões para emitir parecer. Requerimento 13715, de autoria do vereador Luiz Alberto, solicitando seja oficiada a Fundação Florestal, solicitando da mencionada fundação reforma urgente nos passeios, escadas e calçadas da Reserva Florestal do Bosque da Estância Hidromineral de Água da Prata, em virtude do abandono e descaso, além do péssimo estado de conservação e sujeira, oferecendo risco iminente aos transeuntes nesse importante ponto turístico. Transeunte é bonita a palavra. Requerimento de autoria do vereador Luiz Alberto Teixeira Ferreira, eu coloco em discussão. Ninguém? Com a palavra o autor do requerimento. Agora eu posso falar que eu estou voltando de licença. Seja bem-vindo ao seu retorno. Sem falar. Então é o seguinte, o bosque hoje está no estado de abandono, no estado de insegurança. Estive lá esse final de semana, muito sujo, né? Então agora o Instituto Florestal ele tem verba para ser colocada para esse fim, né? Hoje está perigoso, as calçadas estão irregulares, né? Assim como toda a calçada executiva também, nós já fizemos várias solicitações de executivo, mas por esse motivo que eu venho pedir à Fundação Florestal que comece a trazer recursos para o município, senão não tem nem sentido da Fundação Florestal ter esse bosque. Pelo contrário, eu seria o primeiro a pedir a municipalização desse bosque, porque eles têm que começar a ter responsabilidade com o patrimônio. Então isso. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Aprovado por unanimidade, oficie-se
conforme requerido. Senhor secretário, só um minuto. Eu acabei de receber um comunicado e quero trazer ao conhecimento de todos os presentes, para que fique constando em ata esse registro. Há pouco nós recebemos a visita e ouvimos aqui o pequeno pronunciamento do novo comandante do policiamento militar do nosso município, o subtenente Bueno, mas agora recebo uma triste notícia. Falando em polícia militar, morreu na semana passada o Léo policial, que foi um dos melhores e respeitados pela população. Atualmente, ou até antes de morrer, ele morava em Machado, Minas Gerais. Fica registrado essa notícia triste. Pode continuar, senhor secretário. Requerimento 13815, de autoria do vereador Luiz Alberto. Seja oficiado ao chefe do Executivo que determine ao Departamento de Engenharia e Projetos estudo e confecção de projeto para a reativação do trem turístico na Estância Fluminense de Água da Prata até o bairro da Cascata, em virtude das várias reuniões e tratativas, seja por parte do Poder Legislativo ou por representante do Poder Executivo, nos âmbitos do Governo Federal e Estadual, a fim de buscar um fundamento sólido e sustentável, sendo esse importante meio de transporte e lazer turístico, trazendo geração de emprego e renda, além de beneficiar nossa cidade e região. Requerimento de autoria do vereador Gaia, eu coloco em discussão. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, autor do requerimento, vereador Gaia. Eu já venho trabalhando nesse tema antes de assumir essa cadeira como vereador. Estive no DENIT, né, e fiz um pedido por escrito. Nessa época, até levei ao prefeito que o DENIT iria disponibilizar para a cidade um vagão para fazer museu. Não sei, por contas d'água, inclusive eu falei no dia da posse, não teve interesse do senhor prefeito e não entraram em contato com o DENIT para isso. Posteriormente a isso, eu estive com o prefeito Poste Caldas para também tratar desse assunto, até porque eu precisava de um prefeito, um executivo que fizesse o projeto, né, que tenha uma secretaria capacitada de projetos. E aí, como eu não vi interesse da nossa prefeitura, eu estive com o prefeito de Poste Caldas por várias vezes e ele fez um projeto, né, até Águas da Prata. Inclusive já ganhou do DENIT os dormentes e as linhas, 9 quilômetros. Só que na última conversa que eu tive, até tive com o Mazinho Quevedo lá, e ele falou: Gaia, vamos primeiro ver o de Poste Caldas, depois eu vejo a extensão até Águas da Prata. Então, aí que eu estou recorrendo ao nosso prefeito novamente. Sei que ele esteve uma vez, o deputado Paulo Teixeira fez uma reunião com o pessoal lá do Ministério do Turismo, mas eu estou achando pouca eficiência, né? Porque não adianta ir lá e conversar, tem que levar projetos, senão nós não vamos conseguir nada. Então é uma solicitação minha para que ele faça esse projeto e depois a gente dá um encaminhamento, uma vez hoje que estão voltando os trens turísticos aí e nós aqui pedalando e não consegue aí efetivamente um projeto eficaz para esse trem turístico nosso. Trata-se de uma solicitação agora oficial, através deste requerimento que eu coloco em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão, aprovado por unanimidade, ofício. Requerimento 13915, autoria do vereador Luiz Alberto, solicitando ao Executivo informações dos gastos da Prefeitura com a folha de pagamento, de acordo com o orçamento mensal e também o total de funcionários ativos. Outro requerimento do vereador Luiz Alberto, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer a palavra, eu coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, ofício.
Requerimento 14015, autoria do vereador Luiz Alberto, solicitando do DENIT informação para captação de recursos para asfaltamento da vicinal a GP 150, que liga a SP 342 e a 215, uma vez que nessa estrada está instalando uma garrafadora de água mineral, além do escoamento de produção dos pequenos e médios produtores rurais, sendo essa importante estrada, além de curtar a distância entre os bairros. Muito bem. Mais um requerimento de autoria do vereador Gaio, eu coloco em discussão. Posso falar, professor Lino? Com a palavra, o vereador Gaio, autor do requerimento. O mesmo requerimento eu já fiz para o INCRA. Só que agora a resposta nós vamos ler mais para frente. O INCRA fala que até consegue o asfaltamento, tem que ter assentamento. Eu acho que ali não é. Nós já temos a reforma, a mini reforma, que é naturalmente, né? Então não é o caso do INCRA. E o próprio INCRA me recomenda falar com o DENIT. Então, é esse o motivo de eu estar fazendo esse requerimento, porque ali, apesar da distância ser pouca, em torno de uns 10 quilômetros? Menos, né? 6 quilômetros. E a gente já está estudando já como obter aí uma verba específica para asfaltamento daquela região. Que hoje tem até conselho, né, do Tijuco Preto. Continua em discussão. Ninguém mais quer essa palavra, coloque em votação, se for favorável à comissão, aprovado por unanimidade, oficie como requerido. Requerimento 14115, de autoria da vereadora Fátima Regina, solicitando da Renovias demarcação de vagas para deficiência na rua Doutor Brandão. Requerimento de autoria da vereadora Fafi, eu coloco em discussão. Tem as palavras? Com a palavra o vereador Luiz Alberto. Eu entendo, mas eu acho que já está especificado ali as vagas, está demarcada, tem até uma para... Lá no começo, eu estou pedindo em frente à Câmara. Aqui? Está lá no começo, está lá pro... logo aqui 100 metros, 50 metros, perto da farmácia. Porque a justificativa, Gai, nós temos a placa aqui na frente, que é vaga especial para a Câmara, né? Mas só que os nossos carros nem têm identificação, então qualquer pessoa pode parar. Só queria entender, obrigado. Continua para transferir para cá. Continua em discussão. Ninguém quer fazer a palavra, coloque em votação, se for favorável à submissão, aprovado por unanimidade. Nosso despacho oficia-se. Requerimento 14215, autoria do vereador Fábio Ferraz, solicitando do executivo instalação de câmeras de segurança, monitoramento nas dependências e salas da creche municipal, visando maior segurança dos alunos e pais, professores e funcionários do local. Requerimento de autoria do vereador Fabinho, eu coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Fábio. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite a todos que estão presentes, assistindo a gente pela internet. Meu pedido é simples, acho que hoje todas as escolas municipais elas têm monitoramento por câmera, é uma boa iniciativa, né? Acredito que seja aí uma necessidade cada vez mais emergente e na creche acho que faz mais sentido ainda, porque vira e mexe tem reclamação de mãe, tem reclamação de funcionário, de professor, então não tem um somente beneficiado, mas todos, né, tanto os professores quanto os servidores, os pais, os próprios alunos seriam beneficiados com essa colocação de câmera que já tem nas escolas municipais. E nenhum setor tem mais recurso no município do que a educação. Então, peço apoio dos vereadores aí para que a gente tenha esse requerimento atendido e se desfaça cada vez mais boatos e falações que tem advindos da creche, né, de pais falando de professores, que isso, que aquilo. Acho que é uma maneira firme da gente poder fiscalizar e estar por dentro, né, acabar com o boato na raiz, que é o melhor que tem que ser feito. Então é isso aí. Obrigado.
Parabéns, muito bem lembrado esse requerimento. Está em discussão o requerimento do vereador Fabinho. Peço palavras. Com a palavra o vereador Gaia. Eu até estou desenvolvendo o projeto de lei estabelecendo câmeras na creche, posto de saúde, no caso posto de saúde, entre outras aí, que é oportuno e além do que é barato em relação a gente pode monitorar até os filhos ali. Do meu a casa aqui também tem monitoramento por câmera e a gente tem até acesso de casa, né, do que acontece aqui, né? Então acho que isso aí é muito bom levar até para o posto de saúde. Não sei se posso fazer sabendo no teu requerimento, se não faço um para ele, e até outras repartições públicas também. Claro. Mas o projeto de lei, acho que na próxima sessão já vão entrar. Continua a discussão o requerimento. Ninguém mais querendo falar a palavra, coloque em votação. Se for favorável à primeira condição, aprovado por unanimidade. Nosso despacho, ofício. Ofício 567 da Telefônica, dando resposta ao requerimento 10515, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre a disponibilização de linhas telefônicas, antena para telefonia móvel, a fim de atender empresas e sitiantes, de forma que o bairro do Tijuco Preto encontra-se fora da área de tarifa básica, ATB, e, portanto, serão atendidas com tecnologia móvel, FWT, mas que os clientes terão que instalar aparelho telefônico Black Box, com a saída para antena externa, cabos, conectores e os aparelhos na propriedade para que funcione com a qualidade desejada. Eu queria esclarecimento do vereador, porque não tem em mãos esse requerimento. Não é resposta da Vivo. A resposta da Vivo, que não é mais telefônica. Da Vivo. Acho coisa errada. Então, a Vivo está respondendo um requerimento do vereador Gaia. E à disposição do vereador, autor, e de todos os senhores vereadores. Senhor presidente, eu peço também o favor que a secretaria da casa encaminhe esse ofício à empresa e à associação dos moradores do Tijuco Preto e a empresa aqui de água que está lá, Marilim, aos interessados ali, mas que alguma tecnologia tem que ter para atendê-los, né? Certo. Eu só pediria ao vereador que, a partir de amanhã, se dirigisse à Secretaria da Casa, vai especificar o direcionamento dos ofícios. Pode continuar, senhor secretário. Ofício 56715 Ofício da Secretária Municipal de Saúde, Rosemary Meira Francisco, dando resposta ao requerimento 11515, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre cópia de todos os documentos enviados ao Executivo nos últimos 4 anos, bem como cópia de suas respostas. Informa que não fez uso de nenhum recurso escrito solicitando providências do Executivo com respeito ao Fundo de Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, e que se sente incomodada com o texto redigido pelo vereador, solicitando a pesquisa nos últimos 4 anos de possíveis correspondências enviadas ao Executivo. Resposta da Secretária de Educação do município a um requerimento do vereador Fábio Ferraz. Nosso despacho ciente, arquive-se à disposição especial do vereador que recebeu esta resposta. Protocolo 110.828/14 da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, dando resposta ao requerimento 2014 do Parlamento da Mogiana, onde eu sou presidente, solicitando a duplicação das rodovias SP-215 e SP-344,
de forma que foi efetuada a consulta à Artesp, que se manifestou da seguinte maneira: a Artesp esclarece que a duplicação da SP 215 e 344 não integra o cronograma de obras da Renovias e que o trecho em pista simples opera com bons níveis de serviço e que, conforme informações contidas no relatório de nível de serviço da agência, não há registro de horas em níveis E ou F, e também que as rodovias operem em condições adequadas em pista simples, não havendo necessidade técnica de duplicá-las. Esse é um ofício da Casa Civil, subscrito pelo subsecretário da mesma, em que ele traz informações a respeito do requerimento. Este é exemplo do ofício anterior, poderá ser tema de comentários no final do expediente para assuntos de interesse do município. Por enquanto, nosso despacho é ciente arquivos. Convite do Tribunal de Contas à presidente da Casa, extensivo aos vereadores, para participar no dia 9/11, às 10 horas, do ciclo de debate com agentes políticos e dirigentes municipais no Tênis Clube de Itapira, situado na rua Marechal Rondon, número 60, na cidade de Itapira, sendo que há necessidade de confirmação de presença até o dia 27/10, pelo e-mail anexo. Um ofício do Tribunal de Contas da divisão UR-19 de Mogi Guaçu, subscrito pelo seu diretor técnico Vanderlei Marsola, o qual conhecemos pessoalmente. Ele é da cidade aqui de Vargem Grande, um técnico de competência e que todos nós respeitamos. Esse convite é bem recebido e nós iremos ver a nossa agenda para atender, porque é de interesse da Casa. Ciente arquivos, por enquanto. Ofício 3935/15 do Ministério do Desenvolvimento Agrário, dando resposta ao requerimento 10615, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre asfaltamento da vicinal AGP 115, de forma que a implantação de obras de infraestrutura, entre elas a abertura de estradas, somente são executadas com projeto em assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária. Mediante consulta em nosso sistema, não consta o projeto de assentamento criado pelo INCRA no município de Águas da Prata. E aí, por fim, ele informa: sugerimos que os oficiados seja oficiado ao DENIT, a fim de obter informações como proceder à captação de recursos. Esse requerimento é do INCRA, do superintendente regional, o Sr. Wellington, que já esteve nessa casa, conhecido de todos nós, e ele faz, conforme disse o vereador que recebeu, aliás, veio endereçado à presidência, mas referente a um requerimento de sua autoria, e ele faz uma sugestão. Acho que essa sugestão poderia transformar em requerimento verbal como sugestão minha. Já foi feito e aprovado por unanimidade, senhor presidente. Então o requerimento já foi feito. Fica prejudicada a minha sugestão. Ciente arquivos. Convite do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para a inauguração do novo prédio do Fórum Federal, instalação da primeira vara federal no Juizado Especial Federal adjunto da 27ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, a ser realizada no 19/10, às 15 horas, na rua Getúlio Vargas, número 19, em São João da Boa Vista, sendo que haverá necessidade de confirmação de presença até o dia 15/10, em anexo. É isso, né? Wellington Dias Monteiro, link. Esse já foi. Então, aqui é um convite para o próximo dia 19, inauguração do novo prédio da Justiça Federal
da 27ª subseção em São João da Boa Vista. Estão todos os senhores vereadores convidados para a solenidade de inauguração, subscrito pela juíza federal Luciana da Costa Guiar Alves Henrique, a realizar-se, repetindo, no dia 19 de outubro, às 15 horas. Está à disposição de todos os senhores vereadores e todos os senhores vereadores convidados. Convite da Unify extensivo a todos os vereadores para participarem de palestra do Plano Diretor, Planejamento Urbano e Segurança da cidade de São João da Boa Vista, com Murilo Cavalcante, no dia 14/10, às 20 horas, no auditório da Unify. O senhor Murilo Cavalcante vem proferir uma palestra amanhã no auditório da FAI, a partir das 20 horas. E o convite é extensivo a partir das 19 horas. Com autógrafo e venda de livros. É às 20 horas o início da palestra. Todos os senhores vereadores estão convidados. É o que resta. Terminado o material da ordem do dia, eu passo a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimentos verbais. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Fátima Chiarella. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos meus pares, boa noite a todos presentes e quem nos assiste. Primeiro eu vou fazer um requerimento. Eu quero fazer um requerimento ao Executivo pedindo que ele faça a colocação de lixeiras na cidade, principalmente na Praça Basílio Sisquim, aqui em torno da estação de trem e na parte do bosque, porque os turistas não têm onde jogar o lixo e a cidade fica assim, vergonhosa mesmo, porque fica muito suja. Então eu gostaria de fazer um requerimento para ele, para que ele providenciasse a colocação de latas, né, de lixo, principalmente esses reciclados agora, né, que tem o conjuntinho, para que a gente possa manter a cidade limpa, porque a cidade toda está com falta. Então as pessoas ficam caminhando e não tem onde jogar. Então esse é o meu requerimento. E aí eu queria, em assunto pessoal, falar que eu recebi um convite da Lu Alckmin, né? Vou estar com ela amanhã para um café, ela vai reunir algumas mulheres e fiquei muito agraciada dela e da Nancy Tamen, que é presidente do PSDB Mulher e esposa também do deputado federal Tamen, né? De terem lembrado da minha pessoa e me fez esse convite para a gente conversar a respeito justamente de como trabalhar melhor, né, o Fundo Social na cidade. Então eu estou levando comigo 2 pedidos, um a ela, né, a Lu mesmo, pedindo que ela interceda junto ao nosso executivo, pleiteando a reativação do nosso Fundo Social, que nós ganhamos em 2005, 2008, várias máquinas, né, de costura, vários maquinários, até profissionais, e que nessa época era feito, né, no Fundo Social, cursos de costura, de artesanato, e tudo isso acabou. Então eu estou pedindo para que ela interceda, né, junto ao Executivo para que volte o Fundo Social a funcionar, né, para trazer dignidade e também poder trazer recursos financeiros para as famílias de Águas da Prata. E vou aproveitar também e que ela entregue, né, seja portadora em meu nome para o nosso governador Geraldo Alckmin, pedindo a ele que interceda junto à concessionária
Renovias e Artesp, para que ele solicite da mesma isenção de pedágio para nós, moradores da praça, que é uma vergonha. Eu já fiz outros requerimentos nesse sentido e foi negado, mas é uma vergonha que nós temos um pedágio dividindo a nossa cidade ao meio, principalmente a zona rural com a zona urbana. E eu cito aqui que um dos funcionários da nossa casa, que é o diretor administrativo, ele gasta mensalmente R$170 para poder vir trabalhar. Isso é uma vergonha. Então eu estou pedindo, já que através de que eu já tinha feito requerimentos, né, para a Renovia, para a Artesp, foi negado, então eu estou pedindo que ele, né, interceda pela gente, quem sabe dessa forma a gente consiga ter essa isenção. Foi dada agora uma isenção, mas para carros oficiais, né? Os carros da prefeitura, eles são agora isentos do pedágio, mas eu quero que essa isenção se estenda a todo cidadão pratense, e isso é possível. Outras cidades já aconteceu, já conseguiram isso, e eu tenho fé que a gente vai conseguir. Era isso, muito obrigada. Eu cumprimento a vereadora, né, pelo honroso convite que a senhora recebeu, e sei que estará representando essa casa também, além do seu nome. Continua a palavra aos senhores vereadores. Tem um requerimento dela, viu? Tem um requerimento? Coloca o requerimento. Não, eu coloquei que era das lixeiras. Eu que estava um pouco distraído. Tá. Desculpa. Sim, é que obrigada, porque não foi invocação. Fez um comunicado que estará presente a convite da Lualquim amanhã. E fez um requerimento para ser colocado as lixeiras. Que eu coloco em deliberação do plenário. E em discussão, em primeiro lugar. Ninguém querendo usar a palavra, eu coloco em votação. Se for favorável ao requerimento verbal, permaneça como estão, aprovado por unanimidade. Oficie-se. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Conceda a palavra ao vereador Luiz Alberto. Eu ia fazer uma moção de apoio e congratulação ao senhor subtenente Bueno do batalhão GP da primeira companhia do 24º Batalhão da Polícia Militar de Águas da Prata por sua investidura à frente do comando da Polícia Local. Que deu conhecimento ao homenageado a Ilustríssimo Coronel Gisele, chefe do 24º Batalhão, e a Ilustríssimo Coronel PM Humberto Figueiredo, chefe do CPI 9, acrescentando que o povo desse município confia na operatividade do novo comando da Polícia Militar e seus comandados, e essas casas de lei oferecem todo o apoio ao certamente profícuo trabalho que se inicia. É uma moção de congratulação e apoio. Moção de congratulação e apoio verbal, eu coloco em discussão. Ninguém quer falar a palavra, coloque em votação. Se for favorável pela comissão, aprovado na unanimidade, oficia-se conforme requerido. Oficia-se encaminhando o verbal, que ele é transcrito e não subscrito. Transcrito e não assinado. O verbal. Todo requerimento verbal ele é digitado e não assinado. Bom, não é verbal, né? Mas é o que é usado nas casas legislativas. Continua a palavra livre aos seus vereadores para assuntos de interesse do município e ou requerimento verbais. Com a palavra o vereador Ismael Liso de Assis. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Eu quero fazer um requerimento verbal sobre a rua Marcha do Cristo, lá eu não lembro o nome dela, depois eu passo para o nosso diretor. A rua está esquecida, está cheia de folhas caídas, tudo foi abandonado. E o secretário de obra, o povo que mora lá,
falaram para mim que o secretário não passa lá nenhuma vez. Então eu queria registrar esse requerimento que o prefeito, o secretário da tomasse mais atenção naquela bomba. É um requerimento verbal ou apenas um registro do comentário? Então eu coloco o requerimento verbal do vereador Fuminho em discussão. Ninguém querendo fazer a palavra, eu coloco o requerimento em votação. Se for favorável, permaneça como estão, aprovado por unanimidade. Nosso despacho, oficie-se. Com a palavra o vereador Fábio Ferraz. Na verdade eu pensei em estar respondendo essas respostas de requerimento, mas aí eu pensei duas vezes e achei melhor fazer isso verbalmente, até mesmo com uma questão de economia, né, e de amplitude de publicidade, para o que eu gostaria de me reportar. Infelizmente, esses últimos requerimentos que eu fiz, né, são levantamentos de respostas e levantamentos de ofícios de extrema importância são temas extremamente delicados que necessitam de uma publicidade grande, e o prefeito simplesmente, né, no alto do seu poderio, né, ele acha-se na possibilidade de deixar aberta, né, a possibilidade de ir lá pessoalmente verificar tudo. Diversas vezes eu já fui lá na prefeitura, nas secretarias, com as pessoas responsáveis, e realmente chega lá, ele faz um joguinho, né? Ele fala que não pode, que tem que ser verbal. Então eu não perco mais o meu tempo indo lá e fazendo papel de bobo, né? Então eu gostaria de registrar que, se não responde para mim, é lei, não é lei municipal. Apesar de conter na lei orgânica, a gente tem a própria legislação do decreto 201/67, ele diz que, se omitir de suas prerrogativas de executivo, ele está sujeito também à improbidade. Então, mais um ato aí de improbidade que ele está causando, privando não o vereador, né? Porque o vereador é um servidor, ele é um representante. E são questões que são importantes para o município, né? Ultrapassa essa questão pessoal dele achar, né, da própria secretária de achar, de se sentir ofendida com um texto simples, né? E, por outro lado, eu gostaria que realmente as respostas dele fossem verdade, né? Que a prefeitura tivesse atribulada de muita coisa, né? Que não desse tempo de fazer levantamento de respostas de ofício, até porque o que se vê a cada dia, nitidamente, né, até de olho fechado, a gente ouve, a gente vê de olho fechado o abandono administrativo que a cidade está, né, questão básica, né, de varrição de rua, a incompetência não deixa, é óbvio, é nítido e lamentável, né, não tem nem o que se falar. Então, fica meu repúdio, tá, a esse tipo de resposta que o prefeito deu. São assuntos importantes. Não responde para mim, infelizmente, uma hora ele vai ter que responder. Eu vou me recorrer ao Ministério Público. É o direito de não só meu, mas de todos os vereadores, de saber, e principalmente da população, de saber o teor e o levantamento desses documentos oficiais da instituição que ele representa, de ser respondido oficialmente. Quanto ao ofício de resposta da secretária de Educação, eu também realmente, eu acho que não tenho o direito, né, de ficar chateado, porque a gente representa uma função que, se for levar em conta, a gente tem mais chateação do que prazer. Então, eu acabo deixando um pouco de lado isso. Então, uma clara menção, o ofício que eu fiz foi solicitando ela cópia das comunicações internas dos conselhos do Fundeb e da própria secretária, que tem como atribuição ela orientar e destinar as sobras do uso do recurso do Fundeb, para que não haja, para que isso não fique critério do chefe do executivo. Isso está expresso numa cartilha de orientação ao Ministério Público, para que eles acompanhem de perto a utilização e o manejo do recurso do Fundeb. Então não é uma coisa do vereador, não é uma coisa pessoal,
né, que eu estou fazendo. E ela me respondeu aqui, dizendo quais são as atribuições, né, do Conselho do Fundeb, que atualmente está parado. Ele não presta contas do Fundeb nem para o próprio Conselho, que não tem reuniões periódicas, muito menos para a Câmara, o qual ele deveria encaminhar voluntariamente, porque é o órgão fiscalizador do município, é a Câmara, os vereadores. Então, não precisa me dizer quais são as atribuições, eu já sei, já estudei a lei inteira. E quanto a essa, eu achei engraçado porque foge um pouco do tema, foge um pouco das nossas obrigações, e utilizar o ofício para falar de emoções pessoais acho que é um pouco além do que o município, e principalmente a educação, ela precisa. Então, ela me diz aqui que não fez nenhum uso de recurso escrito, né, solicitando providência do Executivo com respeito ao uso das obras do Fundeb. Então, a cartilha ela é expressa dizendo que não só ela, mas como o Conselho tem que destinar esse recurso para que não fique a critérios políticos do chefe do Executivo. Infelizmente é uma coisa que a gente tem acompanhado, que é o que tem sido feito, né? Fica na falação, vou fazer isso, vou comprar aquilo. É o uso totalmente político, exceto uma vez que fez uma compra importante para o município. E depois que ela diz aqui que ficou um tanto incomodada com o texto redigido por Vossa Senhoria, um texto simples, objetivo, e se remete apenas ao período de 4 anos de possível correspondência enviada ao Executivo. Ela responde, entretanto, apenas pelo período em que está no cargo de comissão. Eu acho isso errôneo, porque a Secretaria não existe a partir da entrada dela, da nomeação dela, e se ela não tem acesso aos documentos da Secretaria antes dela ser a secretária, alguma coisa bem grave deve ter acontecido, porque não é possível que uma secretaria tenha seus documentos extraviados assim, logo que se troca a titular da secretaria. E depois, uma coisa que mais me deixou em dúvida, né, porque a gente tem que desconfiar de tudo hoje, ela colocou assim: para constar. Ela está especificando o que seria o ócio, né? Ócio é um tempo livre, um tempo vago, para não fazer absolutamente nada, apenas para relaxar e não pensar em nada, ficar em momentos de preguiça, vadiagem mesmo. Uma pessoa ociosa é aquela que não está fazendo nada no momento, está em estado ocioso, também conhecido como estado de inércia física e ou intelectual, muitas vezes necessária para aqueles que trabalham muito. Antônimo de ócio, atividade, ocupação e trabalho. Aí ela fala, nessa Secretaria Municipal, o antônimo de ócio é uma constante. Em nenhum momento, em nenhuma parte do texto eu disse, ou mencionei, ou deixei entender que a Secretaria Municipal de Educação é uma secretaria preguiçosa, né? Essa pode ser o entendimento dela, jamais eu fiz. E o outro entendimento que talvez ela quis dizer para mim que eu fico com tempo livre, tempo vago e fico fazendo essas coisas, esses pedidos. Dá a entender isso, né? Pois bem, eu gostaria de dar um esclarecimento para a senhora secretária, que desde os 20 anos de idade eu venho trabalhado há mais de 8 horas. Eu sempre procurei ter 2 serviços e graças a Deus sempre tive a oportunidade, com meu esforço próprio, sem indicação nenhuma. Atualmente eu trabalho 9 horas no empreendimento particular. Eu tenho a função de vereador, que é 24 horas por dia, assim como secretário, prefeito, independente de horário comercial ou não. Eu tenho trabalhos autônomos de venda também, e ainda, quando posso e quando há possibilidade, eu trabalho voluntário em projetos de origem social, onde eu utilizo recursos, muitas vezes, do meu próprio bolso. Então, eu nunca precisei provar para ninguém que eu não sou ocioso, né? Então, isso fica explícito para ela, porque mesmo se eu trabalho, se eu deixo de trabalhar, nunca precisei provar nada para ninguém. Então, se ela está querendo deixar entender que a secretaria trabalha muito, é bem desnecessário. Então, fica a minha explicação pessoal. Agora, eu acho que o texto do requerimento está para todos os vereadores, é um texto objetivo, tá? É profissional, se remete a um tema muito importante, em que ela desvia totalmente e coloca suas colocações, suas percepções pessoais à frente de um ofício timbrado da Secretaria de Educação. É lamentável, tanto as respostas do Executivo quanto
o caminho que ele dá para seus secretários, né, que parece que é o mesmo que a senhora digníssima secretária vem seguindo para ter a coragem de digitar um ofício, uma resposta de ofício à Câmara Legislativa nesses termos que eu infelizmente tive que ler. Então, no mais é isso. Eu gostaria só de deixar registradas essas minhas palavras de indignação, né, de repúdio e o uso de sentimentos pessoais e vontades à frente da instituição que a pessoa se representa. Então é só isso. Permite uma parte, senhor vereador? Pois não. Eu estou nessa sessão profundamente espantado com as atuações do Executivo. Né? Eu vi pelo menos 3 secretarias, a secretária de Educação, que para mim está em más mãos aqui na Prata, né? O secretário de gabinete também, quer dizer, estão fora do conhecimento das legislações pertinentes, são passíveis, inclusive, de responsabilidade até criminal, por não, o prefeito também, que não, ele só responde os requerimentos do vereador no prazo de 15 dias, mas ele não resolve os requerimentos do vereador no tempo, né? Então isso também é mais uma improbidade que eu venho falando desde o começo. Essa questão deles falarem, não, está lá o documento, eles têm que mandar o documento para o vereador aqui na Câmara Municipal. Eu mesmo me nego aí em qualquer lugar de repartição, eu quero aqui o documento. Então esses documentos todos que o senhor pediu, vereador, tem que estar nas suas mãos aqui, à sua disposição aqui. Mesmo que mande tudo e volta tudo para lá. Agora, deixar de atender um vereador, quer dizer, é passível inclusive de responsabilidade criminal. Inclusive a secretária hoje, eu quero deixar bem claro, eu recebi um telefonema agora há pouco, por ter vindo uma ou duas professoras aqui, ela começou a perseguir as professoras agora. Assim como fez a nossa vereadora também, perseguiu a nossa vereadora. Então, que esperar do que de uma secretária de Educação, né? Além de perseguição que ela faz, inclusive com essa última questão que está havendo aí em Águas da Prata, teria que ser responsabilidade, inclusive está lá, ela está omissa, é uma secretária omissa, né, com as coisas que acontecem dentro da secretaria dela. Então, quer dizer, ainda mais agora passando por cima da Câmara Municipal e deixando de enviar a solicitação do vereador. Quer dizer, tem mesmo. Agora eu gostaria de pedir ao presidente da Câmara que ele fosse mais enérgico com esses secretários aí da coisa, porque eles estão tratorando a Câmara Municipal e deixando de responder às solicitações do vereador, né? E também isso eu venho falando desde o primeiro dia, porque o vereador, ele não só tem, o prefeito não tem que só responder 15 dias, mas como resolver. Tem coisas que deixou aí 2013, 2016, nós estamos acabando 2016 e não resolveu, né? Aí tem um secretariado desse aí que deixa agora de mandar documentação para o vereador poder fiscalizar. Está com medo do quê? A secretária está com medo de fiscalizar? Né? Então, nós temos que tomar atitudes mais enérgicas. Às vezes, quando eu estava presidente da Câmara, nós convocamos alguns, até pedido da vereadora Fátima, e todos eles se negaram a vir. Nós não responsabilizamos eles naquela época, até porque tinha uma servidora muito antiga aqui de Águas da Prata, eu não queria prejudicar. Mas esse secretário, nenhum é de Águas da Prata. Todos são de fora e não conhecem a questão local. Aí passa a perseguir, passa a omissão e entre outros crimes aí previstos aí no nosso regimento do cargo de confiança, etc. Né? Obrigado, senhor. Só para finalizar, sobre os conselhos, está nítido, né? Conheço todos os presidentes, sei das necessidades das diversas deliberações que fizeram ao senhor prefeito. Então, não é a ele responder, ele digitou e os secretários assinaram.
Cadê a atribuição? Ele está passando por cima dos conselhos. Além de não responder aos pedidos dos conselhos, ele ainda está respondendo como presidente do conselho. O que está virando, né? A gente fica perguntando onde que isso vai dar, porque perde a noção. Uma resposta: fui presidente do conselho aqui, tenho conhecimento que foram 3, 4 folhas, coisa simples que está arquivada na secretaria lá do meio ambiente, e ele me faz isso por se sentir ofendido, ataque pessoal. Então pode parar, gente. Paulinho, você me dá uma parte? Pois não. Sobre o Fundeb, alguns meses atrás eu também fiz o requerimento. Pedi tudo, toda a documentação que era para ver a destinação dele, tudo, e eu tive a mesma resposta, que estaria para mim lá em loco, só que eu liguei para o Cornélio para marcar com ele, aí ele falava assim: Fafi, dá para você vir a semana que vem, porque eu estou muito ocupado, cheio de coisas. Tá, tudo bem, Cornélio. Dá para vir a semana que vem? Dá para vir a semana que vem? E aí foi indo, e nem consegui ver lá, porque ficou realmente enrolando, entendeu? E não mandou para cá. Então isso tem que realmente acabar. Se tem que vir para cá a documentação, tem que vir para cá, para a gente ter tempo hábil de ler tudo com calma, para ver direitinho, porque a gente não tem que ficar se deslocando lá, porque não é o problema nem se deslocar, porque eu até fui, mas aí eles não têm tempo para atender a gente, fica difícil. Obrigada. O secretário está disponível, que atende a questão, a representação da cidade, acho que é o chefe do gabinete. Ele não se disponibiliza a fazer nada, ninguém sabe de trabalho nenhum, fica isso, né? Então, realmente lamentável. Quero fazer uma observação. Eu quero pedir aos seus vereadores, na próxima sessão, você sempre coloca a palavra livre para assuntos de interesse do município e requerimentos verbais. E eu fiz confusão quando a vereadora trouxe assuntos de interesse do município e concomitantemente apresentou um requerimento verbal que eu distraidamente não percebi, mas fui advertido aqui pelos meus colegas e foi corrigido. Agora, eu pediria que não fizesse a parte do uso da palavra, faz-se o comentário, porque senão vai se alongando muito, nós vamos perder o jogo daqui a pouco. É um apelo que eu faço aos senhores. É bom, esclarece mais, ficou registrado, né, o repúdio, né? Continua a palavra livre aos vereadores que ainda não fizeram uso para requerimentos ou assuntos de interesse do município. Ninguém mais quer fazer requerimentos e nem considerações? De acordo com o regimento interno, cada vereador tem um de cada espécie. Então eu fiz uma moção e gostaria de fazer um requerimento importante aí, senhor presidente. Está dentro do regimento, está meio inoportuno, mas... Se o Guilherme fosse vivo, ele dava até o artigo e a página que está. Como o senhor fez realmente uma moção. Sim. Então agora será feito um requerimento. O requerimento é que o seu prefeito fosse ou indicasse alguém para essa palestra do plano relativo ao plano diretor e informasse a Câmara Municipal quais atitudes que está tomando, que o Executivo está tomando com referência ao plano diretor de Águas da Prata, que já se findou em 1980, e quais as atitudes que ele está tomando para o plano de diretor de turismo, que nós inclusive devolvemos, quando eu na minha gestão de presidente, 115 mil, e fizemos um acordo com o prefeito no sentido que ele iria fazer o plano diretor de turismo, o plano diretor, e não cumpriu, gastou o dinheiro de outra forma, não cumpriu com o que foi acordado, com todos os vereadores assinando, e agora que informasse essa casa como está e como andam esses dois planos diretores. E enviasse esse convite a ele, que determinasse alguém para assistir, ou ele mesmo próprio.
Foi em São Paulo com dinheiro. Esse é amanhã da palestra. Então. E tem esse outro aqui. Esse é outra coisa. Olha, coloco o requerimento verbal do vereador Gaia em discussão. Ninguém quer dar a palavra, coloque em votação. Antes de proclamar o resultado da votação, eu pediria, antes que eu me esqueça também, que amanhã o vereador se dirigisse à secretaria e ajudasse a redigir o requerimento verbal. Redigir entre aspas, porque cabe uma redação para entendimento de quem o recebe. Coloque em votação. Se for favorável, permaneça como estamos. Contrário, se levante. Aprovado por unanimidade. Continua a palavra livre àqueles que ainda não fizeram uso para assuntos de interesse do município e requerimentos verbais. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Antes de encerrar o expediente, eu quero fazer aqui uma colocação. Nós temos afixado no quadro de aviso a notícia da realização no próximo dia 22 no balneário de Outono Vilela de uma audiência pública a partir das 17 horas da Fundação Florestal para a criação do Parque Estadual de Águas da Prata. Então, como foi fixado e foi juntado ao material do expediente, e era o último material constante, e foi por um descuido, foi passado desapercebido. Então eu estou trazendo ao conhecimento dos senhores a realização dessa audiência pública. Um outro assunto que eu queria trazer ao conhecimento dos senhores, não é bem trazer, eu quero fazer minhas as palavras proferidas pelo vereador Fábio Ferraz com relação ao seu prefeito, mas muito mais em especial à secretária da Educação do município, que na minha modesta opinião, na minha concepção, a secretária da Educação está agindo com falta de educação. Fica meio redundante, fica meio desconexo eu usar secretária de Educação que não tem educação. Nós sabemos que ela tem curso superior, claro, inclusive ela é bacharel de Direito, entendeu? Ela deve, não sei, eu desconheço o currículo dela, mas ela deve ter sido professora ou diretora em algum outro lugar, e mesmo que não tenha sido, ela tem cultura, mas é mal educada, no meu modo de entender. Um ofício desse não se manda nem para um inimigo, e ninguém aqui é inimigo dela, entendeu? Ela, no mínimo, é uma resposta infeliz e descortês, no mínimo. Um outro assunto que eu quero trazer, e é o último do expediente, é lembrar a todos os senhores que depois da manhã, dia 15, teremos uma sessão solene nessa casa de entrega de título de cidadão pratense, cujo projeto foi de autoria do vereador Gaia, concedendo o título de cidadão pratense ao compositor e cantor Mazinho Quevedo, aprovado por unanimidade desta casa. Depois da manhã, às 19h30, lembrar a todos que nós teremos aqui a sessão solene de entrega com a presença do cantor e compositor Mazinho Quevedo. Antes de encerrar o expediente, ou melhor, eu quero consultar os senhores se nós fazemos um intervalo ou já passamos direto para, se houver consenso, quem cala consente. Então nós iremos passar em seguida para a ordem do dia.
e solicita ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Luiz Alberto Gaia, que proceda à leitura do material constante da ordem do dia. Peço secretaria a ordem do dia, por favor. Obrigado. Processo 450, discussão única do projeto de lei 7515, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que dispõe sobre a concessão de gratificação anual aos servidores municipais efetivos da educação. Projeto de lei que é do conhecimento de todos, devidamente formalizado com justificativa e parecer favorável, que dispõe sobre a concessão de gratificação anual aos servidores municipais efetivos da educação. Eu coloco em única discussão. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereadora Fabiana. Nobre presidente, eu gostaria de pedir a todos, vista nesse processo, nesse projeto, para melhores estudos. Fabinho, eu ainda preciso praticar, eu ainda não estou apta a votar. Eu gostaria que vocês, por favor, se for de comum, pedir vista sobre eu acho esse projeto. Que o seu pedido, eu deveria saber, mas eu acho que o seu pedido é pertinente. Mas gostaria que o autor do projeto, que foi um projeto muito bem elaborado, se manifestasse a respeito, com a concordância ou não. Depois nós vamos até suspender a sessão, se for o caso, para examinar quanto eu acho que é pertinente. Sim. Eu fico um pouco chateado porque a gente tem duas representantes que vieram. Esse é um projeto que está em elaboração há anos, é uma matéria que tem ocorrido em várias cidades, inclusive, É uma legislação federal, que inclusive emana da legislação federal e tem um critério administrativo na aplicação dela, mas enfim, eu peço que pelo menos veja o plenário, Não sei se vai a votação no requerimento verbal, se só ela. Não. Para mim é uma pena, porque a gente tem representantes que a gente está no meio da educação, Eu acho que a gratificação não só dos professores, mas de todos os educadores seria oportuno. Mas por mim tudo bem, eu acato o seu pedido, para um estudo. Você concorda? Eu concordo, era no seu plenário, tem que consultar os outros vereadores. Já houve uma concordância, eu iria pegar até lá o nosso diretor, que está consultando o regimento, e como eu disse, eu acho pertinente. Então ele, como autor, ele concorda. Eu consulto os senhores concordam? Concordo. Então, fica concedido vista a nobre vereadora Fabiana Binatti Vanucci. Muito obrigada. Terminado o material da ordem de dia, que era esse único projeto, eu coloco a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos. Não é mesmo? De interesse. Não. Explicação pessoal. Explicação pessoal. Desculpe a falha nossa. Concedo a palavra ao nobre vereador Marola. Vou dizer uma boa noite a todos aqueles que estão nos escutando aí. João Aparecido Santos Marola. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, deputado, promovendo. Continua a palavra livre em explicação pessoal aos senhores vereadores. Eu gostaria de deixar com a palavra o vereador Fabinho. Hoje, amanhã, dia dos professores, 14? 15 de outubro. Podem dar presente para mim, que eu gostaria de deixar registrado o agradecimento, não em nome meu, mas da Câmara, a todos os professores que atuam no
cidade, que estão nos ouvindo e que têm trabalhado muito, né? A gente percebe pela vereadora Fafi, é um exemplo que a gente tem aqui. Basicamente isso, é o mês da educação, né? E reforço a atenção para que todos os vereadores consigam nesses 10 dias apreciar o projeto de lei, para que a gente consiga aprovar nesse mês ainda, que é o mês da educação, né? O mês de outubro é o mês da educação. Então, basicamente isso. Quero parabenizar também os Alfredinhos pela festa, das crianças que fizeram, a comunidade do São Judas Tadeu também, que foi uma festa muito bonita. Muito feliz ver, né, a contrapartida da inércia administrativa e as pessoas arregaçando as mangas e mostrando que quem manda na cidade é o povo, né, e não 1 ou 2 pessoas que se acham acima de tudo. Então, fica meu profundo agradecimento a essas pessoas de iniciativa, né, de atitude, que tomaram a iniciativa, tomaram a frente e fizeram desse Dia das Crianças muito mais bonito, né? Teve também lá na Praça Jardim Moneda, né, dos moradores, pessoal. Elisa. Isso, não vou falar os nomes porque porque são um grupo. Esqueci alguém, então, mas todos eles, quem trabalhou sabe, fica uma congratulação bem grande da nossa Câmara. Só isso, vereador. Continua a palavra aos senhores vereadores. As palavras, senhor presidente. A palavra ao vereador Luiz Alberto. Eu, quando licença para que a vereadora Pita pudesse assumir, e que tão brilhantemente ela fez o trabalho dela, colocando vários requerimentos e pedindo coisas aí, né, que num só mês ela trabalhou dessa forma. Imagino se ela tivesse sendo um de nós, né, estando aqui um dos 9 daqui, né? Então, tá de parabéns a Pita, né? E aí depois eu também tive o desprazer de ver o acontecimento aí noticiado nos jornais a respeito de uma denúncia que foi feita pela ONG, né? E aí eu também passei rapidamente aqui, vi aqui os acontecimentos na hora, e foi sorteado e acabou eu sendo o relator disso. Eu fiquei muito triste de estar participando disso, né? Vou deixar, quero ser absolutamente imparcial, né, desses acontecimentos. Vou relatar realmente o que tiver que relatar, o que a gente tiver de defesa, ampla defesa a todos, até porque são colegas nossos. Agora, fico muito triste, enquanto eu, presidente da Câmara, ofereci a todos os vereadores cursos para vereadores, vários cursos. Fizemos curso de 3, 4 meses de tribunal, vi desinteresse de vereador em participar de curso, né? E foi um trabalho árduo, né, que nós tivemos. Aí a gente vê a Câmara Municipal sendo responsabilizada, e na época nem se falava em vereadores. Quer dizer, eu também estava vereador, né? E senti também agredido dessa forma. Aí depois deram nome aos bois, e agora vamos aí até lembrando o Volgran Junqueira Ferreira, meu pai, que foi prefeito 2 vezes aqui, e teve 15 livros escritos, sendo que 2 deles tratam desse assunto, que é o Decreto-Lei 201. E aí nós vamos ter que conjugar isso à Constituição, ao regimento interno, à lei orgânica, e é uma situação extremamente desagradável trabalhar dessa forma, né? E não sei no que vai dar, mas eu prometo a todos aí de fazer um trabalho
Um trabalho imparcial e um trabalho que mostre a verdade para a população, né? Queria até deixar o porquê, às vezes, o meu pai tem escrito isso, né? Mostrar que, às vezes, a gente tem que, às vezes eu falava, o vereador tem que ficar aqui na casa, tem que ler, tem que manusear a lei, tem que aprender, tem que estar com o nosso jurídico. E aí, o que acontece? O que aconteceu, né? Então ele põe aí que parece válido no momento em que a imprensa se preocupa com o desvio da atuação no setor federal, estadual e municipal, de desvio. Constitui esse trabalho homenagem aos prefeitos e vereadores que se dedicam aos mumos públicos, mas que têm sobre suas cabeças o láligo da opinião pública, os desafetos da política, que nem sempre bem orientados no campo jurídico, cometem erros. Longe de fazê-los intencionalmente, o fazem por falta de assessoria, normalmente nos pequenos municípios carentes de recursos e impossibilitados de manterem pessoas capazes de bem aconselhar, por serem financeiramente incapazes para tanto, né? Em seguida, ele faz um breve histórico, que por questão de ordem moral, ética e jurídica, as pessoas a quem se confiou a administração de bens públicos são obrigadas a um extremo cuidado com o manuseio da coisa pública. Não podem fazer com os bens e haveres da comunidade. Tal preocupação é a nova e remonta do direito romano. E aí vem. Então, quer dizer, hoje eu estou vendo que isso aqui vai virar, já foi, antes de eu estar aqui nessa casa, quando eu peguei e li todos esses livros do meu pai com relação à responsabilidade de prefeito, e vai ser guia agora, vai servir de guia para instrumentar o que está acontecendo aí com o executivo e 2 membros aqui do legislativo. Mas eu estou à disposição de todos, a qualquer momento, para poder fazer esse relato, e que Deus me ilumine e dê inteligência para que faça sem cometer algum ato de parcialidade, né? Vou ser realmente imparcial e relatar de acordo com do que os documentos que foram apresentados. Então, só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a palavra livre. Peço a palavra, A palavra o vereador Ângelo. Eu quero deixar registrado nessa casa de ontem, né, de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, qual a Vila Nossa Senhora Aparecida, né, fez um dia bastante festivo em oração, né, graças a Deus, no qual nós fizemos uma carreata muito grande, né, de mais ou menos 1 quilômetro de carros, saindo da Vila Nossa Senhora Aparecida, passando pela Cascata, no Hotel São Roque, e voltando até o polo esportivo, no qual celebrou a Santa Missa, né, com o padre Credon, isso mesmo. Como foi muito Credon. Então, foi um momento muito especial na nossa paróquia, né, trouxe algum benefício muito especial, Nossa Senhora, para nós católicos, né, muito importante na nossa caminhada de fé, nos trouxe alguns benefícios muito importantes. É só deixar registrado que foi um momento muito especial na nossa paróquia. Meus cumprimentos. Fica registrado aqui a fala do vereador Ângelo. Alguém mais dos senhores quer fazer uso da palavra, explicação pessoal? Eu quero. Com a palavra a vereadora Fátima Chiarella. Não, só quero também, assim, parabenizar o pessoal que fez as festas, que eu tive a oportunidade de estar passando, não pude ir só lá no São Judas, né, mas sei que foi também maravilhosa, e eu vou deixar para eles aqui uma sugestão, que o ano que vem eles pudessem, cada bairro fazer em um final de semana, porque acumulou, né, por exemplo, a festa do Moneda foi num dia, aí depois
Bom, ainda da família deu certo, que foi na outra semana, mas caiu o do pé, desculpa, eu adoro chamar pé vermelho lá, me desculpem quem não gosta, mas eu acho bonito, São Judas. O do São Judas caiu junto no outro dia, né? E no bosque também teve. No mesmo dia que teve, a de vocês teve no bosque. Então, que pudesse fazer uma programação, né, de cada semana em um local, porque aí o mês inteiro das crianças, né, teriam as atividades, né, e eu acho que a criançada ganharia com isso, já que falta tanto atrativo na praça para as nossas crianças, né? Então eu fico aqui uma sugestão para o ano que vem, mas assim, fiquei muito feliz da iniciativa de todos e agradecer, porque eu vi, todo mundo fala, né? Mas as pessoas, o pratense, eles são muito bons. É só pedir, gente, né? E ninguém mais está esperando nada. Isso está sendo muito bacana. O pessoal está arregaçando as mangas, indo lá, pede para uma coisa, pede para outra, e fizeram todos uma festa maravilhosa. Então, parabéns, Deus abençoe a todos que estiveram conosco até essa hora e que continue sempre regendo para que a gente vá para o caminho do bem, para o melhor na nossa cidade. Boa noite. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu quero agradecer e cumprimentar a todos os senhores vereadores, agradecer e cumprimentar a todos os que nos honram com suas visitas e também aos nossos servidores da casa e desejar a todos uma boa noite, convocando os